Então, bom dia a todos. Tá? Agradeço a presença de vocês. É uma satisfação estar aqui com vocês e com o convite do Trinopolo, que é um parceiro já nosso de longa data. Eu vim falar, então, aqui com vocês sobre um tema que se fala muito, que é UX, ou User Experience, e se pratica pouco, na verdade. Tá? Mas a ênfase aqui da nossa conversa hoje é a UX, mas do ponto de vista de negócios. Tá? Não é uma palestra sobre design de experiência, e sim de negócios. Tá? Bom, eu vou fazer a palestra só para pontuar com vocês. Depois da palestra, nós vamos ficar aqui mais um pouco, eu, meu sócio, Rubem Pechansky. Qualquer dúvida ou observação, vocês podem vir falar conosco depois da palestra. Tá? Enfim, esse é o cenário que a gente está hoje, um cenário de transformação digital, muita coisa acontecendo, novas tecnologias, e, enfim, a gente está aí no mercado já há bastante tempo, e a gente sabe que isso gera bastante ansiedade, e para que lado que a gente vai, o que a gente vai fazer, o que realmente disso tudo é efetivo, o que é hype, tem muita hype nessa nossa área também. Então, a ideia aqui é um pouco a gente botar os pés no chão e ver de todo esse cenário o que efetivamente é importante e o que vai trazer resultado para a gente na prática. Tá? Então, quando a gente fala de UX, ou Design de Experiência, que é o nome atual, que já passou por vários nomes, né? Mas, enfim, atualmente o UX é o que predomina, ele não é uma hype, tá? Ele é um recurso estratégico. Tá? E aqui eu trouxe um gráfico para vocês, 3 gráficos, para exemplificar isso. Né? Por que as empresas investem em design de experiência? Porque design de experiência vende, porque ele gera negócios. Tá? Então, não é porque é legal, porque é bacana. É legal e é bacana também, tem glamour, a gente sabe. Mas não é por isso. Isso, por si só, não faria com que as empresas investissem tanto nessa área. Tá? Então, aqui alguns exemplos de empresas que são bem conhecidas, bem badaladas, algumas que estão há pouco tempo no mercado e tiveram um crescimento exponencial, que se basearam na experiência primeiro e utilizaram a tecnologia como um recurso para fazer com que essa experiência fosse entregue para o mercado, para os clientes. Tá? Então, um ponto aqui é esse. Design de experiência vende. Tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre esse conceito de UX, tá? Só para a gente também ficar alinhado. Aqui está mais ou menos na mesma página, o básico para que a gente possa seguir conversando. Tá? Se fala muito hoje em UX, mas, na verdade, essa é uma disciplina que já tem há muito tempo. Na academia se chama IHC, Interação Humano-Computador. Então, ela já vem sendo estudada há muitos anos, começou nos Estados Unidos, ou seja, no momento em que começou a tecnologia, começou a ter dispositivos e começou a ter pessoas lidando com esses dispositivos, começou a se estudar, então, essa relação e essa experiência. Tá? Ela não é nova. O que compõe essa área? Tá? Ela é composta por tecnologia, que é o que a gente mais conhece, é nosso dia a dia. Né? Design, que é um elemento que mais ou menos novo, né, para algumas empresas, mas também é importante. E tem muito de psicologia. Né? Então, assim, aqui tu estuda o que as pessoas querem ou precisam. Ali tu tem a tecnologia que vai viabilizar. E o design vai, vamos assim, transformar o que as pessoas querem num produto ou num serviço que seja acessível, fácil e, enfim, que atinja os objetivos. Se eu estiver indo muito rápido, daí qualquer coisa vocês podem também me questionar, me perguntar. Tá? Bom, aqui é importante também, eu trouxe isso aqui, porque o pessoal muitas vezes entende UX como UI. Tá? UX, User Experience, UI, User Interface, que é interface de usuário e experiência de usuário. A interface de usuário é o aspecto estético, tá? É o visual, é a primeira impressão que a gente tem. Tá? No entanto, o UX ele é mais abrangente, ele está incluída a UI dentro dele, mas ele também envolve outros aspectos. Tá? Design de experiência ele é um trabalho mais multidisciplinar, ele envolve outras áreas também.
Tá? Então, é importante só para o pessoal não confundir. Hoje em dia, a gente tem visto muito, eu tenho trabalho de UX, eu faço UX na minha empresa. Na verdade, está trabalhando a camada visual, e isso não é UX. Isso é um pedaço, é importante, tem que ter, mas o UX ele é mais abrangente, implica em outras áreas de conhecimento também. Tá? Bom, então isso aqui foi mais para conceituar mesmo o que é design ou o que não é design de experiência. E aqui, então, a gente já começa a entrar mais no nosso assunto mesmo. Tá? Grau de maturidade em UX. Partindo do pressuposto que design vende, e que, então, a gente quer incorporar, e não é só que design vende, design ele vende, mas ele também fideliza, ele também engaja, né? E eu vou falar um pouquinho mais lá na frente também. Tá? Então, como é que a nossa empresa está situada nisso, se eu penso nisso, se eu já tenho isso, e como é que eu faço para começar a incorporar design de experiência na minha empresa? Tá? Esses estudos são estudos que existem, né? Eu estou trazendo aqui para vocês, tudo que eu estou trazendo para vocês são dados de mercado, de pesquisas, não é nada que tenha sido uma coisa inventada, tudo isso está na internet. Tá? Então, existem essas pesquisas, eu trouxe uma delas aqui, que é esses estudos de grau de maturidade. O primeiro estágio é, não tenho UX, ou seja, faço o meu sistema, não penso no usuário, parto da tecnologia e, enfim, não é zero UX. O segundo estágio é aquele que eu disse, não, eu tenho UX que é para deixar as telas bonitas. Na verdade, já é melhor do que não ter, mas ainda está muito ligado no aspecto estético-visual. Tá? O terceiro estágio, aí eu já começo a entender essa multidisciplinariedade e já começo a colocar UX como processo. Tá? Então, já entra como requisito de projeto. Tá? Então, não é lá o UI para trabalhar, para deixar a tela mais bonita lá no final do meu desenvolvimento, e sim lá no início, onde eu vou estudar usuário, aspectos comerciais, aspectos de marketing, enfim, já entra aqui, já é um terceiro nível. E o quarto nível é UX como estratégia. Tá? Esse caso aqui, a gente tem muito exemplo de startups, ou mesmo aqueles que eu falei daí de Uber, Airbnb, Netflix. Ou seja, tu pensa primeiro no mercado, no produto, e aí tu vai colocar a tecnologia para entregar isso aí. Não é a tecnologia que faz o produto, e sim o mercado. Tá? Então, assim, ele já nasceu pensando na experiência. A tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. Tá? E aí, como é que eu faço, né? Se eu estou naquele ponto, como é que eu evoluo para, enfim, entrar nesse nosso novo cenário aí, tá? Se eu não tenho UX na minha empresa, para mudar, eu preciso ter um choque de cultura. É uma coisa que não é assim que, de repente, eu acordei e pensei, que legal, vou mudar a minha cabeça, vou fazer UX. Não. Normalmente, quando tu entra, tu tem um concorrente que surgiu, ou tu está perdendo o mercado mesmo, e aí tu pensa que tu tem que fazer alguma coisa, e aí, então, isso realmente te tira da tua zona de conforto e tu vai começar a repensar o teu produto, o teu serviço. Tá? Mas vamos lá, daí tu, ok, legal, vou colocar UX, botei um designer lá para fazer, e eu entrei, então, no segundo estágio, que, como eu disse, melhor do que não ter, mas, enfim, ainda tu não está trabalhando a UX. Para tu trabalhar UX como processo, o que tu precisa? Multidisciplinariedade. Tu precisa entender, então, que só um designer lá, sozinho, ele não vai fazer toda a mudança necessária. Então, tu vai ter que trabalhar com outras áreas, em conjunto, entender melhor toda essa complexidade de cenário, e tu vai, então, poder trabalhar e entender a UX como um processo. Tá? E para tu ir para o quarto estágio, aí é o que a gente chama de disrupção mesmo. Tá? Aí é uma mudança de paradigma total, onde é aquilo que eu comentei antes. Tu pensa primeiro na entrega e a tecnologia vai como um meio. E aqui eu brinco que é o nirvana, na verdade. Né? São poucas as empresas que realmente conseguem chegar nisso aí, tanto é que são as empresas que a gente mais usa como exemplo e mais fala. Tá? Mas para cada uma delas, aí, a gente precisa exercitar uma mudança de mindset, uma transformação. A gente tem que começar a pensar diferente. Tá? E isso não é mais assim, teoria, isso é prática. Né? A gente tem que começar a incorporar isso no nosso dia a dia, nas nossas empresas.
O que eu acredito que a gente possa fazer, e seria uma evolução muito legal, já seria a gente trabalhar ali no terceiro estágio. Tá? Aqui, no quarto estágio, aí a gente está falando, talvez, de uma spin-off, de uma startup, é um outro processo. No entanto, se a gente entender design de experiência como processo e começar a pensar os nossos novos projetos no usuário, jornada do usuário, o que ele precisa, quem é essa pessoa que está ali do outro lado, quais são os aspectos que envolvem a vida dessa pessoa, ou dessas pessoas, mesmo sendo um usuário também corporativo, eu vou ter um resultado melhor mais adiante. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga chegar no terceiro estágio, principalmente. Então, aqui, só para exemplificar um pouco disso tudo que eu falei, eu trouxe alguns exemplos de situações do nosso dia a dia que a gente se depara e que a gente mesmo pensa e que, na verdade, são armadilhas que fazem com que a gente não mude o nosso mindset, que a gente continue seguindo na mesma forma como a gente sempre atuou. Tá? Então, quanto é que custa não investir em UX? Um dos argumentos que a gente escuta bastante é: não, tá, é legal, é bacana, muito joia, mas, na verdade, eu sempre fiz desse jeito, tenho os meus clientes, por que eu vou mudar a minha forma de trabalhar? Né? E aí, então, eu trouxe essa frase, tem muitas delas, né, que é esse carinha lá de 1899, dizendo que, naquela época, tudo que pode ser inventado já foi inventado. Então, se a gente seguisse essa linha de pensamento, a gente ia estar ainda no século passado. E eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas que todo mundo conhece que pensaram assim. Né? Estou bem, sou líder no meu mercado, no meu segmento, para que eu vou mudar? Né? Então, assim, são empresas que hoje a gente sabe que perderam totalmente o seu mercado porque não passaram a repensar o seu negócio, ficaram paradas naquele modelo que era o modelo que se conhecia, o modelo confortável e o modelo de liderança. E isso foi, na verdade, a forma como elas acabaram se sabotando e não repensaram. Tiveram oportunidade, eram empresas que tinham muito capital, poderiam ter investido, mas por uma questão de modelo mental, né, um mindset, que acabaram perecendo. E aqui são exemplos de empresas, que eu não sei se vocês conhecem, acho que a mais conhecida delas aqui é o Cubo, tá? Que todas elas, na verdade, são iniciativas de outras instituições, de outras empresas, que estão bem consolidadas no seu mercado, que não são mercados de TI, que é o Itaú, Porto Seguro, Localiza, até o hospital, né? Tu vê que construtora, que não são da área de TI, mas estão preocupadas com essa mudança de cenário e estão, então, criando iniciativas ou instituições para repensar os seus modelos. Elas seguem trabalhando na sua linha, fazendo aquilo que elas fizeram, mas elas criaram institutos para repensar os seus negócios. Então, qual é o que fica? Assim, né? Quer dizer, se o Itaú, se o Porto Seguro, se essas empresas estão repensando os seus negócios, né, que são áreas que já são consolidadas, será que a gente também não tem que repensar? Será que a gente também deve continuar pensando, olha, estou fazendo assim, sempre deu certo, vai continuar dando certo? Será que não é um momento de pensar, bom que está dando certo, vou usar isso para me financiar e pensar, então, qual vai ser o próximo passo, como é que vai estar o mercado daqui para frente? Né? Então, isso aí é uma coisa que eu acho que é importante refletir. Tá? Outro argumento que a gente escuta é, não, já invisto, tem um designer que eu botei lá na minha equipe e ele está deixando todo o meu software mais bonito. De novo, então, assim, aquele primeiro não tenho, né, em termos de maturidade, o primeiro, esse aqui é o segundo. Né, quer dizer, acha que UX é sinônimo de UI. E aí, umas imagens aqui para ilustrar que a gente está fazendo as nossas interfaces como se a gente fosse fazer construções só com engenheiros. Né? Quando a gente faz a construção de um prédio, a gente já é uma área que já é consolidada, tu trabalha
com projetistas, tu vai pensar no ambiente, tu vai pensar quais são aquelas pessoas que vão morar, e o entorno, e aí tu faz primeiro o teu projeto, e aí tu constrói. No caso de sistemas, quem pensa assim, normalmente ele constrói o seu sistema todo com engenheiros e vai chamar lá o arquiteto no final, né? E aí o arquiteto, por melhor que ele seja, com a melhor das boas vontades, ele vai encontrar um cenário onde ele não vai ter muito o que fazer. Ele vai tentar fazer o melhor que ele pode, né? E, enfim, então, e nem sempre essa vai ser a melhor solução para o usuário, né? Então, o que fica aqui, né, nesse caso, é um designer lá sozinho, ele vai ter pouca capacidade de mudança. Tá? Ele vai acabar sendo um fazedor de telas. Ele vai só reproduzir, na verdade, os mesmos problemas que já existiam em termos de design de experiência, eles vão se perpetuar com alguns ícones mais legais, mais modernos, mais bonitos, mas, na essência, ele vai continuar sendo um sistema difícil de usar, com rejeição, enfim. Tá? Então, é para se pensar se esse investimento realmente vai ter o retorno que se procura. Outro argumento que também a gente usa, e como eu digo, são argumentos que, de certa forma, a gente está se sabotando, né, e justamente a intenção aqui é refletir sobre isso, bom, já está tudo alocado, legal, muito legal, mas não tenho como investir mais em UX. Toda a minha verba já foi alocada para outras coisas. E aí a gente investe bastante em certificações, a gente investe muito em infraestrutura, em equipamento, software, treinamento. Eu brinco aqui até cafezinho, que TI sem cafezinho não existe, né? Tá? E, no entanto, o único ponto de contato que o usuário tem é com a interface. Ele não enxerga nada disso aqui. É triste, é duro, mas ele não vê isso aqui. A única coisa que interessa para o usuário é a interface. É isso que ele vê, é isso que ele julga, é isso que ele avalia. Tá? E esse cara aqui, que ele foi o projetista do primeiro Macintosh, ele dizia, no que diz respeito ao consumidor, a interface é o produto. E, no entanto, a interface, muitas vezes, ela é negligenciada e ela é o único ponto de contato que tem. Então, esse investimento, se não tem o dinheiro, não é que não tenha que investir nas outras coisas, isso tu tem que investir, mas tem que repensar se tu não tem que começar a separar uma verba para tu pensar também na experiência, porque, afinal de contas, é isso que o teu cliente vai perceber do teu produto. Outro argumento é isso, né? Não tenho, a minha equipe está toda envolvida no desenvolvimento, não tenho mais como realocar ninguém. E é verdade, né? O pessoal da TI está sempre com log, tá sempre, é difícil, a vida da TI é complicada, né? Tem bastante pressão, a gente sabe disso. Então, tu imagina, tu tá lá com aquele monte de coisa para fazer e aí, não, agora vamos repensar o sistema, né? Então, é complicado mesmo essa situação. A gente entende e sou solidária quanto a isso. Tá? Então, o Gartner, que é o instituto referência nessa área de inovação, que trabalha muito com pesquisas e tudo, e nos dá bastante insights legais, ele sugere o que eles chamam de TI bimodal, onde tu tem a figura do samurai e do ninja, né? Quer dizer, tu tem todo o teu legado, tu tem teu sistema, tu tem teus clientes, tu não pode parar. Se tu parar, tu mata o teu negócio. No entanto, se tu também não alocar uma pequena equipe para repensar o teu futuro, tu vai matar o teu negócio a longo prazo. Tu também não pode dar uma virada de chave e trabalhar só no ninja e esquecer o teu negócio. Então, tu tem que começar a trabalhar de forma onde tu consiga trabalhar nessas duas linhas em paralelo. Tá? Isso para tu manter tu manter a empresa atualmente, tu ter sustentabilidade e incorporar as mudanças desse cenário para tu seguir adiante em termos de mercado. Então, de novo, a minha equipe, não tenho equipe, ou será que eu não estou fazendo uma boa distribuição dessa equipe dentro da empresa?
Outro também é isso, a gente vê, olha só, tenho uma feira, um evento, preciso lançar o meu produto, não dá agora para pensar em UX, tá? Outro argumento. E aí botei lá e lancei o meu produto, porque eu tinha muita pressa de lançar o produto. E ele é lançado, e aí eu tenho que investir muito em treinamento, porque ele é difícil de usar. Eu tenho que botar uma equipe de suporte grande, porque ele é difícil de usar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em dar manutenção e escalar esse sistema, porque ele não foi pensado de forma escalável. Então, eu não tenho padrões, eu não tenho modelos. Então, do ponto de vista da empresa para dentro, ele é um sistema muito complexo. E aí, para dar manutenção nesse sistema, eu tenho horas e horas de desenvolvimento também. Aqui eu estou falando mais de arquitetura, porque o UX também trabalha esses aspectos, tá? E pior, muitas vezes, é isso, né? O teu cliente insatisfeito. É muito difícil, depois que tu lançar um produto ruim, tu reverter essa imagem. Aquilo só tem uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão, né? Então, se tu lançou um produto, o teu produto foi rejeitado, para tu recolocar ele, o teu esforço vai ser muito maior, né? Então, também tem que se pensar se vale a pena tu passar por tudo, essa velocidade de lançamento, quanto que isso vai impactar depois e tu mensurar, né? Quer dizer, vamos planejar um pouquinho melhor e vou ter um resultado muito maior a longo prazo, muito melhor. Ok, então, de novo também, do tempo. Então, resumindo um pouco disso tudo que eu comentei agora, quais são os principais custos, né, da falta de UX? Quer dizer, eu vou perder clientes, eu vou perder mercado, eu vou ter um alto custo de redesign, quer dizer, se eu não pensei isso lá na frente, o que eu vou conseguir fazer depois de melhoria lá no final? Ou eu vou ter que refazer o meu sistema, o que às vezes é inviável, né, e aí eu vou fazer só uma maquiagem, que é o que muitas vezes se faz. Vou ter que investir muito em suporte, treinamento, isso é bem comum. Assim, as equipes, à medida que tu vai vendendo mais, tu vai inchando a tua área de suporte, porque tu precisa dar conta daquilo ali, né? O ideal é tu ter um sistema que ele esteja autoexplicativo e tu não tenha que aumentar o teu suporte, o teu treinamento à medida que tu vai crescendo em termos de mercado. Ele vai começar a ser preterido em relação à concorrência. Concorrentes que já começam a perceber essas mudanças, essas empresas novas que já estão nascendo dentro de um outro contexto, de um outro cenário. Então, a tendência é elas começarem a tomar mais mercado. Rejeição e reputação, que até é uma coisa mais assim, intangível, mas ela é bem complicada, porque ela já lida com aspectos mais emocionais, e isso aí é bem complicado de reverter depois. E aqui alguns exemplos aí o contrário, né, do quanto tu tem de retorno sobre investimento, né, quando tu investe em UX. Eu trouxe aqui alguns, são 3 exemplos de situações. Esse aqui é de e-commerce. Tem 2 de e-commerce e outro que é mais ligado à nossa área. O e-commerce às vezes é mais fácil de tu mensurar, né, tu consegue colocar ferramentas para fazer essas medidas. Mas a Virgin, que é da Richard Branson, né, que é um milionário aí que era a Virgin Discos Records, e ele tem também aviação e tudo. Esse era o site de venda de passagens, ele tinha passagens aéreas, e ele tinha pouca conversão e muito suporte, muito suporte. Então, foi feito todo um trabalho de design de experiência, contratou uma equipe para isso e repensou todo o projeto foi reformulado, tá? E, com isso, ele teve um aumento significativo tanto na conversão quanto o suporte. Então, ele ganhou mais conversões e reduziu custos, tá? Reservas 2 vezes mais rápidas, maior satisfação, maior fidelidade também. E esse é uma rede de hotel fazenda nos Estados Unidos, que também ele não é conhecido, mas é que o ROI é tão absurdo, né, que vale a pena colocar, né, devia ser muito ruim, eu não conheço. Mas, enfim,
tinha muita dificuldade, não fazia vendas nem reservas praticamente pelo site, tá? E aí foi feito um trabalho bem pesado aí de avaliação, de jornada de usuário e tudo, e eles chegaram então nesses números que são bem interessantes, bem atrativos, tá? Eles cresceram muito em pouco tempo, ali ROI 965 em buscas orgânicas pelo site, tá? E ações de e-mail marketing começaram a ter um resultado também absurdo. Tá? Então, aí é um outro exemplo que fazer isso pode mudar completamente o teu cenário. E aqui, da GE, já é mais parecido, porque é a área de desenvolvimento deles, esse é um exemplo de 2010. Tá? A GE é conhecida pela excelência dos seus produtos, no entanto, os seus sistemas ficavam muito aquém da percepção de qualidade, tá, da marca, eram muito ruins. E aí eles criaram toda uma área, um departamento para repensar os sistemas, repensaram a plataforma, enfim, e se tornaram um case. Tá? E aí eles são hoje na área de internet industrial, na área deles, eles têm a liderança. Tá? Ganharam muita produtividade, de novo, mais produtivo assim, da empresa para fora ganharam produtividade, da empresa para dentro também, bem menos investimento de treinamento, enfim, suporte. Então, também acho que é um case bacana. Então, em contrapartida, o custo, aqui a gente tem os retornos do investimento em UX. Tá? Maior satisfação é algo talvez intangível, mas a maior satisfação cria mais fidelidade, as pessoas vão falar mais, vão também te divulgar mais, maior produtividade, menor curva de aprendizado, quer dizer, tu põe o sistema, já sai usando, né? Tu não precisa ficar dando grandes horas de treinamento, tu tem o desenvolvimento linear, quer dizer, tu não fica na tentativa e erro. Muitas vezes a gente vê equipes de desenvolvimento levando semanas em alguma feature que é irrelevante para o usuário. Né? E, no entanto, se tu consegue focar, pensa lá num MVP, onde tu vai trabalhar com aquilo que realmente é pertinente para aquele usuário, tu vai colocar o teu sistema na rua mais rápido. Isso tem que entrar como requisito de projeto. Tá? Menor investimento em manutenção, consequentemente, maior lucratividade, fidelização, vendas, maior competitividade, que é importante nesse cenário que a gente está vendo, onde a tecnologia hoje ela é muito acessível, ela é fácil. O que hoje vende é justamente a experiência, não é mais a tecnologia. A tecnologia está totalmente disseminada e acessível para todo mundo. Né? Então, aqui vou falar um pouquinho, até para a gente entender como é que a gente chegou nesse cenário atual, tá? Um pouquinho de marketing rápido, tá? Mas para a gente poder entender esse cenário, por que a gente está nessa situação que a gente está hoje, tá? Isso aí então, são conceitos também já de marketing, onde a gente tem as eras do marketing. A primeira era da produção, revolução industrial, ou seja, então, o poder estava nas indústrias, ou seja, eu tenho dinheiro, eu vou criar um produto, quem quiser, eu que vendo esse produto, vai ter que comprar de mim, o poder é meu, e né, é uma situação de liderança, quem tem o recurso financeiro tem o poder. Tá? Essa era a primeira era de marketing que é estudado. A segunda era de vendas, tá? Até mais ou menos 1950, começaram a ter outras indústrias, maior competição, então quem tinha maior força de vendas era quem se sobressaía. Ainda o poder de quem tem o recurso financeiro, ainda o poder na mão das corporações. Tá? Era do marketing até mais ou menos os anos 2000. Aí tu já tem mais concorrência, tu tem mais indústrias, tu tem mais vendas. E aí tu começa a ter que trabalhar outros aspectos de tornar o teu produto interessante, atraente. E aí é a era de ouro das agências de propaganda. Né? Porque aí quem tem também mais dinheiro para investir em propaganda vai ter mais espaço na mídia e vai, então, também ter mais poder. Então, aí é onde a gente torna os produtos mais atrativos, mas de um ponto de vista da empresa para o mercado. Tá? Quer dizer, ele é unilateral ainda, não tem uma troca. Tá? Então, o poder ainda segue nas mãos da corporação.
A partir dos anos 2000, com a internet, rede social, esse cenário mudou abruptamente. A primeira vez que houve uma ruptura grande, assim, o poder ele passou para... A gente está hoje, atualmente, em termos de era de marketing, a gente está na era do relacionamento. Tá? E isso virou o jogo, completamente. O poder não está mais nas corporações. Não adianta eu ter muito dinheiro e dizer que eu sou o melhor, porque se eu fizer alguma coisa errada, aquilo vai se espalhar de tal forma que a tua reputação vai despencar e vai ser pior para ti, porque tu vai parecer mentiroso, tu não vai ter transparência e tu vai perder fidelidade. Então, pela primeira vez, o poder não está mais nas corporações, e sim nas pessoas. São as pessoas que vão avaliar, elas que vão dizer se o teu produto é bom, não é bom. Então, não é mais uma questão de tu ter recurso financeiro, e sim de tu trabalhar bem o relacionamento e as pessoas e as experiências se tornaram muito mais... Se preocupar com o usuário se tornou muito mais importante nessa época atual. Tá? Então, essa que é a grande mudança que aconteceu nos últimos tempos. Tá? Então, se o poder agora está na mão das pessoas, a gente tem que entender como funcionam essas pessoas. Tá? E aí a gente não compra só por aspectos racionais. A gente também compra por aspectos comportamentais, sociais, psicológicos. Tem todo um estudo depois de marketing que mostra como é que a gente compra, quais são as etapas da compra, quais são os papéis de cada pessoa dentro de uma corporação, como é que funciona essa compra. E o racional é apenas um deles. Então, por conta disso, que a gente tem que começar a pensar diferente agora. Se a gente quer continuar vendendo o nosso produto nesse novo cenário, a gente tem que começar a entender melhor as pessoas. E, na verdade, mesmo quando a gente está falando de um mercado que é B2B, ele ainda é formado por pessoas. Como a gente se comporta é como o teu cliente também vai se comportar, como os teus usuários vão se comportar, não é diferente. Tá? E por isso que isso tudo é importante hoje, porque a gente está na era do relacionamento. Por isso que se fala tanto em experiência, transparência, propósito, empatia, colaboração, engajamento, foco no humano, porque esse é o momento que a gente está, e vai ser muito difícil reverter isso, uma vez que mudou esse cenário global, onde a gente está todo mundo nas redes sociais e tudo é muito instantâneo. Quanto mais a gente puder trabalhar esses conceitos que são emocionais, e grandes corporações estão fazendo isso, e não é porque é bacana, né? De repente, os bancos agora estão trabalhando com experiência, engajamento. Não é porque, de repente, os bancos se tornaram legais, né? É porque eles sabem que esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente precisa seguir hoje, se quiser continuar no mercado. Ok? Então, isso que eu acho que é importante a gente repensar, e é uma mudança de mindset. Que a gente não vende mais produtos, sim proporciona experiências, certo? E isso passa por uma mudança de mindset. Que eu vi, vai ter até alguns eventos aí, o próprio programa esse do Sebrae, acho que é legal, porque te obriga a sair um pouco da caixa, oxigenar, e é só assim que tu vai repensar, fazer sempre da mesma forma, tu vai ter pouca oportunidade de pensar diferente. Tá? Então, qual é a mudança? Primeiro o mercado, primeiro o cliente, primeiro o usuário e depois o produto. A tecnologia ela é o meio, ela não é o fim. Tá? Isso que é importante entender. Alguns exemplos aqui de empresas que fazem isso, e são empresas que a gente até se apaixona por elas, a gente acaba tendo um vínculo emocional com elas, justamente porque elas cuidam tanto da experiência, e parece que elas cuidam da gente, elas querem que a gente seja feliz e tenha uma grande experiência. Então, isso cria um engajamento absurdo, e tu consegue ter pessoas defendendo essas marcas, e isso é uma coisa que é muito legal, e não quer dizer que a gente vá se tornar Netflix, Uber, Nubank, até porque isso são produtos para consumidor direto, né? É B2C, não é B2B, mas, de novo, somos todos pessoas, e que isso é importante também nesse nosso planejamento, tá, gente?
Trouxe aqui alguns outros exemplos de empresas que não são digitais, mas que também usam esse ferramental emocional para vender. Né? Tem pessoas que são fiéis a essas marcas, são pessoas que são apaixonadas por essas marcas. Então, é muito difícil tu conseguir depois trabalhar... Tu cria uma barreira no teu negócio. Quer dizer, para alguém entrar no teu lugar, vai ter que te desbancar. E se tu criou um vínculo emocional... não tem muito argumento lógico, né, racional, quer dizer, tu entrega aquilo que tu te propõe a entregar, e tu tem todos esses outros aspectos, tu é fácil, tu é simples, tu é acessível, então, para alguém te tirar e tu ser substituído, fica muito mais difícil, tu cria uma barreira de entrada muito poderosa. E aqui alguns exemplos de tecnologias novas, a gente está nesse momento, agora em seguida vai ter lá o SXSW, que é o grande evento aí internacional de inovação, tem muita gente que está indo para lá, que mostra muitas tecnologias novas, disruptivas, que é bem legal e tudo. Às vezes, inovar não é só tu adotar tecnologias novas, às vezes é tu repensar coisas simples no teu negócio, daqui a pouco tu vê um processo, tu vai lá trabalha com varejo, vai no ponto de venda, tu consegue reduzir uma fila, tu vê um processo que não é bem feito e tal. Isso é inovação. Não precisa fazer, às vezes, grandes revoluções, apenas tu ter um olhar diferente para o teu usuário, para o teu negócio. Tá? Mas o fato é que a gente tem muitas oportunidades hoje, e a gente também tem condições, uma vez que a gente está no mercado, e uma vez que a gente tem recurso para isso, para repensar o seu, né? Aproveitar que a oportunidade de repensar o futuro é agora. Não vou esperar mais um pouco para ver o que acontece. É meio complicado, né? O risco é muito alto. E aí eu concluo com essa frase desse consultor americano. Quando a gente fala em design de experiência, se fala muito no Norman, que é um papa e tudo, mas esse cara ele é mais contemporâneo, então eu gosto das coisas que ele coloca. Então, assim, não é um transtorno, tá? É uma oportunidade. E isso que eu acho que a gente tem que pensar. Parar um pouquinho no nosso dia a dia e repensar o negócio do ponto de vista do futuro, do que a gente quer para a gente, do que a gente imagina do que vai ser o cenário e colocar isso, mas de forma efetiva na nossa empresa. Tá bom? E é isso aí. Obrigada. Qualquer coisa, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, tá? Se quiserem perguntar, estou à disposição de vocês.